Muito boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, é um motivo de muita alegria estar aqui para discutir um tema que a gente trabalha aí diariamente, né, e tem um propósito de descarbonizar, de trazer um futuro melhor para todo mundo. A gente que vive aí eventos climáticos extremos, né, eu costumo dizer que a gente é aquela história do sapo dentro de uma panela que começa a ferver e o sapo não percebe. Então a gente está nessa fase. A panela está fervendo e a gente não está percebendo. Então, precisamos acelerar a mudança e é o tema, né, desse nosso painel, abordando veículos elétricos e híbridos, né, essas tecnologias. Muito boa tarde, Ricardo, Marcelo, Juliano. Obrigado pelo tempo de vocês. E eu gostaria de iniciar aqui com uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, a Volvo, que foi a pioneira aí, né, em apostar no veículo elétrico no Brasil. Como que vocês estabeleceram essa meta para o Brasil, né, e qual o resultado que vocês vêm colhendo? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer. Ricardo, pessoalmente é a primeira vez que a gente se encontra. É um prazer estar aqui. Vamos lá, a gente foi uma estratégia global da Volvo, lá atrás, a questão de carros híbridos e elétricos, e acho que muito rapidamente a gente entendeu que o diferencial da marca no Brasil seria eletrificar os veículos, e a gente aproveitou um momento muito bom do nosso portfólio de veículos, e também o programa Inovar Alto, ele consistia ali numa redução de imposto de importação para veículos híbridos e elétricos. A gente, acomodou todas essas boas notícias e acelerou muito a questão da eletrificação no Brasil. E o que a gente diz muito na Volvo é: o carro elétrico e o carro híbrido não é uma versão dentro de um portfólio, esse é o futuro da empresa. A questão de ser elétrico ou ser híbrido, a empresa ajustou essa ambição nos últimos tempos, muito em conta de uma demanda do cliente e a questão de infraestrutura, que já está acontecendo. Outro ponto que leva a Volvo Brasil ser referência, em eletrificação no mundo, vem de uma característica que tem o Brasil. A nossa matriz energética é uma matriz muito limpa e muito barata. Se a gente for aqui dar um exemplo, é um terço o valor que você gasta para carregar um carro com energia versus a combustão. Então se torna uma boa opção em todos os sentidos, e principalmente com a parte de meio ambiente. Eletrificação não é mais discussão interna na Volvo, isso há bastante tempo, é o futuro da marca no Brasil, e a gente vai acelerar muito como a gente já fez no passado. Muito bem. Marcelo, a gente acompanha bastante a Volvo, né, nas suas iniciativas, e assim como as demais marcas, a GWM também vem, né, acelerando aí com produtos diversificados, né. Bastos, falando um pouco da GWM nesse ponto. A GWM adotou uma estratégia mista no Brasil, combinando os híbridos plug-in, né, principalmente, e elétricos. Como essa abordagem dialoga com a realidade brasileira e quais são os aprendizados dessa fase de implementação? Bom, boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Parabéns aí pela Moto One por liderando aí mais um Electric Days. Prazer estar aqui. Marcelo, Juliano, também. Obrigado, meus colegas aqui do palco. Bom, primeiro eu vou até falar uma coisa que pode parecer negativa, mas é muito positiva. O veículo eletrificado, né, o híbrido e o elétrico, ele deixou de ser uma novidade. Ele deixou de ser uma surpresa. Ele já é uma realidade. Eu nem vou perder tempo explicar híbrido plug-in elétrico, porque acho que as pessoas já conhecem, elas já conseguem identificar na eletrificação e escolher a melhor tecnologia que hoje possa fazer sentido para ela, né? Então, nesses pouco mais de 2 anos de jornada da GWM no Brasil, com vendas, né? A gente já tem um pouco mais de tempo preparando a nossa entrada no Brasil, e foi muito bem estudado, né? A gente optou por começar com híbridos com uma bateria de maior duração, né, de maior autonomia. Então, os nossos veículos chegam até 170 quilômetros de autonomia no modo elétrico. Depois você ainda tem um tanque de combustível, um motor a combustão. Mas, enfim, você pode trabalhar isso também combinado. Então, no começo, para nós, obviamente, muitas dúvidas, né, de como isso seria recebido, mas estudamos muito o mercado, estudando muito também nossos concorrentes, mas parceiros nesse mercado, né? Eu acho que a gente disputa muito e disputamos muito com o segmento de veículos a diesel, né? Na época, os SUVs a diesel era
nosso foco ali, então era muito dominado por diesel, não era dominado por veículos eletrificados. Então, ao mesmo tempo, a gente procurou as oportunidades e desenhar isso ao gosto do brasileiro. Então, hoje, após aí 2 anos, pouco mais de 2 anos de vendas, a gente consegue dizer isso, que não é mais uma novidade, por um lado, né? Então, e por outro, a gente tem a opção de trabalhar mais modelos, mais versões, mais opções, né? Seja de híbridos, de elétricos, enfim, algumas outras combinações que a gente está trazendo também para o Brasil, olhando o agronegócio. No primeiro momento, você tem que entender a realidade brasileira, né? E você tem que achar o veículo ideal. Não adianta tentar você fazer que o consumidor compre o que você quer que ele compre, não. Você tem que olhar o que ele precisa e oferecer. Mas a gente aposta e continua apostando muito forte na eletrificação aqui no Brasil. Primeiro, com a questão ambiental e segundo, com a questão econômica também. E a gente sabe que com o avanço da tecnologia, o resultado final para as pessoas, para o consumidor, é também para o bolso. É muito interessante, a tecnologia ela chega realmente ajudando do ponto de vista econômico. Você falou um ponto importante, né? Hoje a eletrificação, o híbrido plug-in, o elétrico já não é mais desconhecido, não é um tema que causa estranheza. Por isso mesmo, né, a chegada dessas novas tecnologias, elas possibilitam que mais empresas dominem e tragam novas soluções, como é o caso da Horse Technologies. Então, Juliano, eu queria perguntar para você, né, com o Range Extender, que vocês estão apresentando aqui pela primeira vez no mundo, quem quiser ver, está lá embaixo, lá na nossa área de exposição. Como vocês veem o papel dessa tecnologia na aceleração da eletrificação, especialmente em mercados onde a infraestrutura ainda é limitada? Bom, uma boa pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio, Ricardo, Marcelo. Antes de mais nada, diferente da Volvo, dos meus colegas, Volvo, Great Wall, a Horse é uma empresa jovem, né, que veio da junção da Renault e da Geely, e hoje é uma das maiores fabricantes de motores híbridos e a combustão do mundo, né? Nós estamos em mais de 170 países com os produtos e isso é importante. O Range Extender, você imagina você ter um carro elétrico com o próprio gerador atrás, gerando a sua eletricidade. Essa é a proposta do Range Extender e isto feito em etanol. A gente falou aqui, a descarbonização não é mais não é uma dúvida para ninguém, é uma necessidade, a gente precisa disso. A gente tem várias soluções. E na Horse a gente acredita que cada vez mais podemos ter soluções que possam atingir áreas com menos estrutura, campo. E o Range Extend, ele não só funciona muito bem no veículo de passeio, mas ele funciona no veículo utilitário. Funciona inclusive no marítimo. Nós temos aí algumas aplicações já em desenvolvimento no marítimo, né? Então, é uma excelente solução para quem quer dirigir um carro elétrico, porque no final o carro é elétrico, porém com seu próprio gerador de energia atrás a etanol. Até barco, então. Até barco. Mas é um barco Todos os áreas. movido a etanol? Movido a etanol. Movido a etanol e logo terá o lançamento no mercado. Marcelo, já que a gente falou um pouco aqui, né, como o Juliano citou, de infra, a infraestrutura de recarga ainda é o principal tema que o consumidor avalia, né, na hora de comprar um veículo eletrificado, aí, plug-in, digamos. O que a Volvo tem feito para enfrentar esse desafio e como a iniciativa privada pode complementar a ausência de políticas públicas mais robustas? Bom, é sabido por todos o investimento maciço que a Volvo fez em pontos de carregamentos desde de 2018, com a introdução do híbrido. A gente colocou mais de 1.000 carregadores de carga lenta, né, em shopping, supermercados. E a última rodada de investimento em carregadores de carga rápida, super rápida, a gente está falando em quase 100 milhões de reais, né? É o maior investimento privado de uma montadora nesse tipo de ativo, né?
E na Volvo Mundial, é a única Volvo, é a Brasil, que faz esse investimento proprietário. Então mostra o compromisso com a marca, né? A gente tem pretensões grandiosas no Brasil e o investimento tem que vir de acordo. Eu sempre falei, eu acho que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, eu acho que eu pago imposto, todo mundo paga imposto, acho que tem outras necessidades primárias para o país, por isso que eu reafirmo que o investimento tem que ser do setor privado. Eu acho que as montadoras, nessa parte de educação sobre o carro elétrico e quebrar essa barreira, é mandatório fazer o investimento. A gente está vendo isso acontecer e, mais importante, a gente já vê empresários criando negócios isolados somente sobre o carregamento. Então está acontecendo. A infraestrutura de carregador hoje ela ainda é aquém de uma demanda, mas ela vem com crescimento exponencial. Há alguns anos atrás a gente tinha 400, 500 carregadores no país. Hoje esse número já chega a 10 mil carregadores e vai crescer. Ano passado foram vendidos 60 mil carros 100% elétricos. Estão sendo carregados em algum lugar, então a infraestrutura ela vai se adequar. Tem um ponto aqui de o ovo ou a galinha, mas acho que já está bem desenvolvido e tem muitas empresas já esperando, o dinheiro já está guardado, a demanda acontecer, vai ter os carregadores. Já tem estudos fora que a partir de 2, 3% do mercado total híbrido e elétrico, essa curva fica exponencial. E o Brasil está passando por isso. Esse ano a venda de carro elétrico também vem super bem. Se a gente anualizar o número que a gente tem até o acumulado do ano, a gente chega em 80 mil carros. Então está crescendo. Óbvio, você crescer a 300%, você crescer 200% ano contra ano, vai ter sempre o que vai falar, pô, mas você cresceu abaixo. Mas ainda assim é 200% e é exponencial. Então a Volvo, a gente fez os investimentos e agora a gente imagina como a gente chega em outros pontos de carregamento. Por exemplo, grandes escritórios, prédios corporativos. A gente instalou no nosso prédio, nossa matriz, 110 carregadores. Foi um evento, a gente parou 2 dias de energia no maior prédio da América Latina, praticamente. Estacionamento subterrâneo. Subterrâneo, e por que não fazer isso em outros prédios, vendas corporativas, a gente vem atacando isso muito, muito forte. A gente sabe de toda a segurança, das discussões, a BVE junto com a BEIFA está puxando muito forte essas discussões, que são válidas, são necessárias e de toda forma é muito seguro. Muito bem, a gente acompanha sempre também essa evolução da infraestrutura e a gente, na nossa missão de trazer informação, a gente vai a campo e testa. Testar carro, testar estrada, e o desafio dessa vez foi vir, né, de São Paulo até o Rio com carros elétricos para a gente promover aqui o Electric Days. Alguns anos atrás era uma missão um pouco complicada, tinha que esperar, e dessa vez a gente sempre vem olhando, né? Passa um posto, olha, um ponto de recarga ali, tá livre, tá livre, tá livre. Então a gente teve a conclusão que tá sobrando já em alguns pontos, né? O desafio agora é realmente a gente espalhar pelo Brasil. E tem um ponto, Fábio, se me alugar muito, que é um pouco da educação sobre o carro elétrico e saber que existem os pontos de carregamento. Então, fica ali aquela cultura de que não tem ponto de carregamento, mas você olha, já tem. Lá atrás não tinha. Então, a gente precisa massificar essa informação para o cliente que vai comprar. É obrigação nossa fazer a informação chegar até eles, não eles virem buscar o tipo de informação. Mas a gente está no caminho certo. Ricardo, na questão Brasil, né? Dentro do nosso cenário aqui, hoje a gente tem várias posições aí políticas e econômicas, e tem também um cenário externo que cada vez é uma novidade. Como que a gente consegue lidar com essas mudanças e ter um planejamento para inaugurar uma fábrica, para iniciar uma produção, para trazer a tecnologia para o Brasil? O que a gente precisa ter aqui no nosso país para conseguir ter essa previsibilidade? Olha, essa última palavra tua é importante. E a previsibilidade, ela vem da estabilidade de regras. A nossa agenda aqui fora da GWM, o Marcelo também preside uma entidade, a gente trabalha muito forte. E até vou fazer um elogio ao governo federal, e nós estamos comemorando semana que vem um aumento de impostos. O imposto de importação vai aumentar semana que vem mais um degrau. Mas a nossa comemoração não é pelo aumento do imposto, mas é porque isso estava previsto há 1 ano e meio atrás,
e foi mantido independente dos lobbies, dos trabalhos que estavam sendo feitos para aumentar de uma vez para 35% a alíquota do imposto de importação de veículos híbridos elétricos, né, no caso importados. E a gente lutou muito como entidades para manter a regra que vai terminar em julho do ano que vem. Então, o aumento final acontece daqui a um ano. Mas a gente teve um trabalho muito grande para ter essa estabilidade. No final, o que isso significa? Previsibilidade, como você falou, para os negócios, a gente poder planejar as nossas importações, os modelos, os lançamentos. No nosso caso, GWM, a gente daqui a pouco mais de um mês e meio, nós vamos inaugurar a nossa fábrica, né, ali em São Paulo, em Iracemápolis. Então a gente está numa reta final aí de preparação, instalação das últimas máquinas. A nossa fábrica começa já, por exemplo, com todas as etapas de solda, pintura, montagem final do carro. Então não é uma operação apenas de montagem de rodas, não. Tem uma operação industrial muito forte, já trabalhando com a cadeia de fornecedores. A gente já tem alguns fornecedores de componentes mais básicos. Nosso carro híbrido ainda tem óleo, tem filtros, né? Ainda precisa de alguns ingredientes do carro a combustão. Então, pneus, essa parte aí é a parte mais rápida que você consegue nacionalizar. Mas nós temos meta de chegar a uma nacionalização da bateria, por exemplo, né? Essa parte é muito importante porque a gente vai criando condições do Brasil produzir veículos eletrificados, né, híbridos, elétricos, enfim. Mas antes você precisa ter realmente um mercado, né? Você precisa ter vendas, você precisa ter esse carro circulando. Então daí a nossa luta muito forte para manter uma regra do imposto de importação, a política do Mover, que é um programa, aí sim, um programa de nacionalização, de produção local, né, com regras, com alguns incentivos para engenharia, pesquisa, desenvolvimento, também ajuda bastante. Mas eu acho que a estabilidade de regras é importante. A gente ontem viu o aumento do etanol na gasolina, né? E do biodiesel. Não é uma notícia que nos agrada muito, porque ela não foi feita com base num debate mais amplo, né? Principalmente testes técnicos mais amplos. A gente acha que isso impacta muito, principalmente os carros importados, né? E os que não são flex ainda, não dá para se fazer um veículo flex do dia para a noite. Então a gente acha que sempre que tiver previsibilidade e as regras respeitadas, a gente vai elogiar, mas também tem que criticar quando a gente tem mudanças muito abruptas, porque isso gera impacto e decisões de investimento aqui no Brasil. A gente acompanha bem essa pressão, né, por antecipar impostos, e é uma coisa que a gente sempre pensa, como que a gente vai ter a tecnologia se a tecnologia vem sendo bloqueada por impostos. Mas, avançando aqui, Juliano, a Horse, né, com a sua solução, uma solução que foi desenvolvida no Brasil e você apresenta ela para o mundo. Como que outros mercados estão recebendo essa tecnologia, né? Se você já tem esse feedback, e quais aplicações aqui a gente pode esperar, né, com essa solução num curto prazo? É, bom, a tecnologia foi muito bem aceita, né? Worldwide, no mundo todo. Nós mesmos da Horse temos projetos aqui no Brasil, iniciamos aqui, e a gente tem o orgulho de dizer que o nosso Range Extend ele é 100% brasileiro, porque ele leva um motor fabricado no Brasil, flex, e essa é a ideia, usar o etanol, e sistemas elétricos da WEG. Então, é 100% brasileiro. Mas nós temos também na Índia, a Índia é um mercado bastante promissor, é um mercado que também está abrindo para o etanol, né? Estão começando a discutir e a trabalhar nisso, né? E também temos na Europa. Então, a gente está desenvolvendo, hoje nós temos 3 linhas de desenvolvimento, a Flex 100% Brasil, ali na unidade de Curitiba, né, pela nossa engenharia, e as outras pelas engenharias na Europa. Então, a gente vê uma aplicabilidade muito grande. Como eu te falei, não só nos veículos, né? É uma maneira também de descarbonizar, por exemplo, os pesados, né? É uma maneira de descarbonizar, por exemplo, a agricultura. Nós temos ações, estamos trabalhando com alguns parceiros nesse exato momento, buscando esses caminhos também.
Temos aqui uma parceria muito forte hoje e provavelmente vai ser o primeiro lançamento no Brasil com a Marco Polo. Marco Polo vai lançar um ônibus, né, voltado, ela já foi anunciado publicamente, um ônibus com range extend, um range extend da Horse, movido 100% a Flex Full. Então, temos muito campo. É claro, a gente sabe bem que uma estratégia para mudar um motor não é de um dia para o outro. Então, né, a Horse hoje ela é aberta para vender o sistema para qualquer montadora, mas a gente sabe que as montadoras têm sua estratégia, têm o seu tempo de maturação, até realmente discutir novas aplicações. E agora, o que a gente está buscando, ela está madura, é realmente escalar essa produção e aumentar a quantidade de range extend, né, junto aos carros, e o Brasil é um bom mercado para isso. Eu já falei para ele que eu vou passar indo daqui, eu vou passar lá para conhecer o sistema dele. É bem interessante, bem interessante. Muito bem-vindo. Marcelo, a Volvo como uma empresa que oferece, né, um foco muito forte, praticamente toda a linha eletrificada, né? Como que os clientes, como que você enxerga os clientes? Um perfil mais conservador ainda no híbrido, né? Vocês mantiveram algumas opções híbridas. Qual o percentual do consumidor que está no híbrido passa para o elétrico? Ou são clientes distintos? É uma boa pergunta. Quando a introdução do híbrido, né, a academia dizia que o cliente saía do combustão, ia para o híbrido e para o elétrico. Mas hoje a gente roda pesquisa, a gente é muito direcionado por pesquisas na Volvo e isso hoje não é uma falácia. A gente tem cliente que tem um carro diesel e também tem 2 elétricos. Então tem de todo tipo. E tem muito a ver com o dia a dia da pessoa. E tem pessoa também que viaja muito e tem um elétrico, porque ela se programou para a rota dela que ele é conveniente, ela entendeu, ela estudou o caminho, ela sabe. Então tem de todo tipo. A gente tem a introdução agora no ano passado do EX30, que é um carro um valor pouco abaixo da nossa média, e a gente achou que a faixa etária ia ser dos mais jovens. Não, tem ali 50, 60 anos comprando o EX30, um carro elétrico. Então tem de todo tipo. A gente entende que a eletrificação, menos sobre ser híbrido ou 100% elétrico, é mais sobre você, mesmo no híbrido, andar com ele 100% carregado, que hoje tem essa possibilidade. E o 100% elétrico também já caiu no gosto das pessoas. E aí menos sobre somente o carro Volvo, mas o elétrico como um todo, a engenharia por trás do carro dá espaço para você deixar o carro muito tecnológico. Então, no dia a dia daí a pessoa, o que ela sente mais? A direção do carro elétrico é uma delícia, mas a tecnologia embarcada também ajuda muito. Então isso veio para ficar, é um caminho sem volta. Ricardo, aproveitando que é uma marca mais recente, né? E vocês tiveram que conquistar mercado. Qual tipo de consumidor vocês conseguiram absorver? Eu pergunto porque até um tempo atrás, quando recebíamos perguntas, que carro eu compro? E a gente tinha uma faixa de preço e ele falava, esse ou aquele. Hoje a pergunta é, que carro eu compro híbrido ou elétrico? Então você tem umas barreiras antes da marca do carro. Como que vocês, que tipo de consumidor chegou para vocês e como vocês conseguiram conquistá-los? Olha, primeiro a gente foi procurar, né, estudar o Brasil, e aí a razão da gente ter um time de brasileiros muito grande dentro da GWM, inclusive participando muito forte nas decisões. E no começo nós fomos, obviamente, pegar o que a gente tinha na prateleira, entre aspas, lá na China, e algumas coisas que a gente desenvolveu para o Brasil. O nosso primeiro veículo que a gente entrou aqui no Brasil, chamado Raval, o Raval, a configuração que a gente trouxe para o Brasil não existe lá na China, não existe em nenhum outro lugar no mundo. Agora que ele está começando a chegar. Porque a gente entendeu que o brasileiro gosta de força, de potência. Então a gente trouxe um veículo com 393 cavalos. A gente estudou no mercado que uma bateria de maior autonomia seria muito interessante, um veículo com maior autonomia. Então colocamos um sistema que a gente tinha numa linha de alto luxo na China. A gente trouxe ela para o Raval. O Raval é um veículo bem posicionado, mas ele não é dessa linha de alto luxo, mas ele tem bastante tecnologia, por isso ele é considerado nesse padrão. Mas a gente conseguiu fazer isso muito rapidamente. Aí também
a questão da China, da tecnologia chinesa e da facilidade com que a China às vezes lida com essas coisas de fazer versões, tudo lá na China que você faz é 100 mil, 200 mil unidades. Então ajuda a gente também a fazer isso. E a gente procurou fazer esse carro brasileiro. E, obviamente, outros detalhes, suspensão, toda a parte de acabamento. Na China eles gostam muito de cromado, a gente aqui no Brasil não. Então a gente teve que tirar muita coisa do carro. Então foi mais de um ano antes de lançar o veículo, a gente já estava trabalhando neste carro. Não foi uma decisão de pegar algo que estava no mercado chinês e trazer para o Brasil. Então a gente trabalhou muito com isso. Então quando fizemos o lançamento, fomos até positivamente eh, bem-sucedidos aí, foi bem recebido a nossa tecnologia. E aí depois a gente pôde fazer outras variações, né? Tirar um pouco de bateria, fazer uma versão intermediária com 100 quilômetros de autonomia. Então a gente pôde fazer algumas versões, que é o que a gente falou aqui. No primeiro momento, a gente trouxe olhando a necessidade e o que a gente podia oferecer. Depois a gente foi oferecendo mais alternativas para pegar um público maior, que às vezes tinha outras necessidades, né? Então, acho que isso um pouco não é segredo, mas é muito trabalho, mas muito estudo da necessidade do consumidor. Você tem que fazer o que ele precisa, não o que você tem disponível, que está mais fácil para a empresa. Muito bem. Já aqui numa reta final, eu vou fazer uma rodada aqui mais objetiva na sequência, com uma única pergunta, né, para que vocês possam complementá-la. Se vocês pudessem hoje implementar uma única medida, seja tecnológica, regulatória ou do mercado, para acelerar a eletrificação no Brasil, qual seria? Uma medida do setor automotivo ou macroeconomia toda? Macro, vale tudo. Eu tenho na ponta da língua essa resposta. É a reforma fiscal, que isso traz o Brasil para ser um dos países mais bem posicionados para crescer nos próximos 5 a 10 anos. Se a gente consegue, num próximo governo, ou de situação ou de oposição que seja, não estou falando disso, o problema é muito mais embaixo, fazer uma reforma fiscal duradoura, eu acho que o Brasil ele vai atrair investimentos do mundo. Hoje tem capital no mundo inteiro esperando um bom país para investir e o Brasil é um bom país. Isso mudaria, de fato, o patamar do setor premium, da indústria como um todo. Hoje, a média de carros de uso no Brasil é 11 anos. É o ciclo mais velho da história. Então, você imagina esse país voltando a crescer, a taxa de juros mais baixa, a pessoa podendo financiar um carro. Talvez a gente possa voltar para ter uma expectativa de 5 milhões de carros no país. Então essa seria a minha reforma. Juliano, dentro da indústria ali, né, aquela fábrica super moderna que vocês têm lá, qual seria ali uma estratégia para ajudar a acelerar, né, essa introdução de tecnologia no Brasil? O Marcelo trouxe uma coisa muito importante, né? Mas a gente não pode esquecer que o governo também está dando a sua colaboração com o Mover. Acho que o Mover foi uma boa estratégia para poder incentivar a eletrificação, seja por híbrido, seja 100% elétrico. Então ele fez uma boa medida. Como manter isso nos próximos anos? Como continuar e dar essa previsibilidade que nós precisamos no mercado para continuar investindo em pesquisas, desenvolvendo e saber que daqui 2 anos, 3 anos, a gente vai continuar lançando carros eletrificados, aumentando a porcentagem desses carros e reduzindo a idade da frota, e descarbonizando. Então, se o governo mantiver essa política, esse trabalho de incentivar e a pesquisa e o desenvolvimento no Brasil, vai ajudar muito a gente a manter e a trazer cada vez mais tecnologia. Ricardo, como a BVE, como que você enxerga esse cenário de eletrificação no Brasil no curto e médio prazo? Vamos avançar? Vamos ter barreiras? Ah, tá bom. Eu achei que você ia falar do meu desejo de política. Não, pode falar também. Bom, eu toda época que eu acreditava 20 anos atrás, lá buscava uma reforma tributária, né? E a gente conseguiu ter ela nos últimos anos, 2 anos aí. E eu queria que ela fosse implementada corretamente. A gente tem um horizonte até 2032 traçado aí pela reforma tributária, mas a gente precisa implementar o que está escrito lá que foi escrito na Constituição. Então acho que isso dá previsibilidade numa área muito importante para todos nós, que é a área tributária, essa área que vai impactar as decisões de investimento. Mas eu vejo um futuro muito bom, muito promissor.
A gente está acompanhando não tem mais saltos de crescimento como a gente teve nos últimos 5 anos na eletrificação no Brasil. A gente vinha de, às vezes, crescimento de 100% de um ano para o outro, porque também os volumes eram muito baixos no começo dos veículos eletrificados. Então, hoje a gente já está com um volume muito bom, em torno de 7% do mercado já é de veículos eletrificados, né, todas as tecnologias, e os plugins já são quase 80% dessas vendas, então é muito importante esse dado. O híbrido plug-in e o elétrico já estão chegando a 80% das vendas, o que é muito bom, né, essa maturidade da eletrificação. E o crescimento hoje já é quase o triplo do crescimento das vendas gerais. Então, nós estamos crescendo acima de 20% as vendas de eletrificados, que é muito bom, né? É um crescimento muito sustentável. De novo, sem saltos, porque não é mais surpresa, não tem mais ninguém olhando a tecnologia, obviamente, olham porque querem a tecnologia, mas olham já porque ela faz sentido para o seu uso, né? Para o seu bolso, muitas vezes, né? A gente vê os motoristas de aplicativo aí, o quanto que estão melhorando, né? E estão avançando na sua qualidade de vida, né? Na receita final do mês, por conta dos veículos elétricos. Então a gente acredita muito que o futuro não é mais só promissor, ele é uma realidade, ele está acontecendo, e é nosso trabalho oferecer mais coisas ainda, mais opções para que isso se concretize de forma mais rápida ainda. Já é realidade, né? Já está acontecendo, já estamos vivendo. Juliano, rapidamente, em quanto tempo nós teremos aí um barco com baixa vibração? Ele ficou impressionado com o barco, né? Ficou interessado. Não, o barco, olha, rápido, menos de um ano, o barco vai estar no mercado, né? Acreditamos. Assim como um ônibus também. Não se imaginava há algum tempo um ônibus movido a etanol, com motor 1.0, né? Vamos usar um motor 1.0 turbo dentro de um ônibus para 30 pessoas. Então, rapidamente, menos de um ano estamos aí no mercado. Muito bem. E assim encerramos mais um painel. Gostaria de agradecer muito, Ricardo, Marcelo, Juliano, por essa visão, essa perspectiva aí da eletrificação no Brasil. E muito obrigado a vocês que nos acompanharam mais um painel. Obrigado a todos.